Agora tem que descontar. É isso. 8 meses, sei lá quantos meses. É isso. De sofrimento. Aí, assim. Olha só, são 7h30, eu vou começar, ok? Porque a hora é a hora. A ideia, o fato de ter pouquíssima gente e estar aqui num ambiente muito amigo, possibilita que a gente faça uma conversa e não um monólogo, né? E a ideia de fazer a presencial é para ter a conversa, ok? Então, eu vou começar realmente, olha só. Eu não preciso me apresentar, não é? Então, eu posso pular isso. Hã? Porque a Marina te fala depois quem eu sou. Então, assim, há uns anos atrás, a gente aqui tem o costume de vez em quando, ter prédicas de pessoas não rabinos, né? De pessoas da congregação, a gente tem esse costume. E há muitos anos atrás, eu ouvi uma prédica de uma pessoa muito, muito querida e boa, não sei o quê, e que ela tirou coisas que eu falei, de onde vem isso? Porque são totalmente fora de tudo que a gente sempre falou aqui na área, totalmente fora. Aí eu falei com ela, de onde vem esse negócio? Isso aqui está na lei de Moisés, realmente está. Eu falei, gente, a gente está muito louco, porque nós praticamos, nós falamos e falamos e falamos e falamos sobre judaísmo liberal e não sei o quê, igualdade, etc, etc, e depois a gente entrega um livro, aí alguém se interessa, por acaso, aí a gente vai e entrega um livro para o cara que fala tudo o contrário, né? Então a gente faz um jogo, uma dissonância cognitiva enorme, a pessoa não sabe exatamente o que a gente é e o que a gente está falando. A gente tem que fazer literatura liberal decente, a gente tem que ter, né? Judaica liberal decente. E aí fiz um projeto para começar a tentar fazer uma tradução da Torá que fosse, tudo bem? Que fosse liberal. E eu fiz tem uns 10, 11 anos. E o projeto evoluiu. No meu primeiro projeto não deu certo, não sei o quê, quer dizer, não consegui nem decolar, porque a ideia faltava isso, faltava aquilo. No final, a gente achou que a gente, quando eu falo a gente, é o movimento reformista latino-americano. Tá certo? Tudo isso aqui, o trabalho foi todo feito pelo movimento reformista latino-americano. A gente chegou na conclusão que a melhor coisa para a gente era traduzir o Plauto, que é um livro extremamente usado nos Estados Unidos há 50, 40, 50 anos, há milhares e milhares, dezenas de milhares de cópias vendidas, centenas de milhares de cópias vendidas, e é um livro de uma riqueza enorme, uma riqueza enorme. Então a gente resolveu traduzir o Plauto, etc. E a ideia, traduzindo o Plauto, é tentar substituir nas sinagogas e nos estudos liberais, dos judeus liberais do Brasil, o que a gente usa até hoje, que é a Lei de Moisés, que é um livro heróico, né? A Lei de Moisés é um livro heróico, apesar de que eu não gosto dele, por exemplo, hoje, mas eu não posso deixar de reconhecer, eu não gosto dele nunca, nem não é hoje, não posso deixar de reconhecer o heroísmo dele, porque foi feito pelo rabino Matzliar Melamed, que veio para o Brasil, um rabino turco, que veio para o México e do México para o Brasil nos anos 50 e falava um português muito precário. Mas chegou aqui e falou, não, eu tenho que traduzir a Torá. Porque é uma coisa impensável você ter um judaísmo num lugar que não tenha a Torá na língua do local, né? Essa era a ideia dele, ele estava totalmente certo nisso, fez aquela tradução,
que hoje já foi evoluída algumas vezes, a editora Sefer já evoluiu, já revisou ela 2 vezes. A versão atual hoje não é igual à primeira, de jeito nenhum, mas continua com muito dos problemas da primeira edição, e a linguagem um pouco antiquada e um pouco solene demais. Então, a ideia realmente era de substituir ele em todos os lugares, e a gente está conseguindo isso direitinho com o Plaut. Nessa brincadeira de fazer o Plaut e levar, alguém me falou: você já leu um livro chamado As Traduções Judaicas da Torá? E eu falei: não, vale a pena você ler. E aí é um livro de um cara chamado, um professor, não um cara, chamado Leonard Greenspan. E é muito interessante. Eu li esse livro, achei assim formidável. Se eu tivesse lido esse livro antes de começar a fazer o Plaut, eu não teria feito. Porque a história das traduções judaicas da Torá é de tanta responsabilidade que você se meter a você vai traduzir para português é um pouco arrogante demais da minha parte, da nossa parte, foi. Mas a gente fez. E eu achei o livro formidável. E aí, o que eu quero falar hoje aqui... esse livro, então, chama-se The Jewish Translations of the Torah. É sobre esse livro, na verdade. Não sobre o Plaut, mas sobre esse livro que conta a história das traduções judaicas da Torá, que é uma história que mostra esse amor enorme que os judeus têm pela Torá. É uma história de amor maravilhosa, né? E, além do que tem muita informação e muita cultura judaica dentro, então acho que vale muito a pena conversar sobre ele, né? E ele versa, basicamente, sobre a história das traduções judaicas da Torá, evidentemente. E a primeira pergunta é o que é uma tradução judaica, né? Porque a Torá é escrito originalmente em hebraico. Então, não deveria ter viés na tradução, né? Mas tem viés na tradução. E por que você fala essa é uma tradução judaica ou essa não é uma tradução judaica? Então, assim, tem vários sinais. Bom, as traduções cristãs também são bastante fiéis à Torá, não é que são falsificadas. Eu, quando fiz bar mitzvah aqui há 60 anos atrás, menos 2, que é 58 anos atrás, eu ganhei um livro da Ari, que era um livro das edições paulinas, sei lá, da Igreja Católica, cortado o Novo Testamento, reencadernado pela Ari, escrito Ari em cima, assinado pelo Dr. Lemler, e é uma tradução cristã da Torá. O que foi? Eu nunca vi, você nunca mostrou. Ele não trouxe, ele está lá em casa. Posso trazer na próxima vez, está lá em casa. E é um dos 2 únicos presentes de bar mitzvah que sobraram desses 58 anos. Eu ganhei uma Gadá de peça, muito, muito legal, e esse livro, o resto tudo foi embora, o que mostra para vocês que tipo de presente é bom para dar em bar mitzvah. Muito bem. E esse livro é uma tradução com viés cristão. Por quê? Logo na primeira página, sei lá que frase é a segunda, terceira, quarta. Então, Deus, Bereshit bara Elohim tashamayim v'aretz, não sei o quê, v'haaretz hayta tohu vavou. E a próxima frase é Veruach Elohim al pnei hamayim. E o vento de Deus soprava sobre a superfície das águas. Sobre a superfície das águas. Ruach, que é a palavra aqui que eu quero falar, quer dizer vento hoje, em hebraico. E naquela época também queria dizer vento. Mas Ruach também é usado como espírito. Não, Luach é calendário. Ruach é vento. Ruach, com resh, é vento. Mas também é espírito. Também é tudo de vento que sai de cima de você, inclusive vento que sai por lugares na posterior. Então, Ruach é vento. Ok? E muita gente traduz Ruach então, também como espírito, como hálito, como fôlego. Né? E como é que os cristãos então me traduzem o espírito? Ruach traduzem como espírito e com E maiúsculo. Por que com E maiúsculo? Porque ele já está fazendo uma alusão à Trindade, que vai aparecer lá na frente, mas está falando que existe Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está colocando... A Torá já diz do Espírito de Deus. O Espírito já é uma coisa... Enfim, é uma forma de fazer uma tradução tendendo para uma ideologia. Toda tradução tende para essa ideologia, toda tradução tem tendência. Não existe tradução isenta, também não existe nenhum escrito isento. Né? Outra forma de traduzir a tradução cristã é a tradução a palavra betulá. Betulá quer dizer jovem.
mas também quer dizer virgem. Okay? É usada, no texto da Torá, é usada das duas formas. Por exemplo, existe um poema litúrgico para Tisha B'Av, chama-se Quina, onde fala que compara quando os romanos destruíram o Tisha B'Av, destruindo o templo, não sei o que, compara de uma jovem chorando pelo seu marido jovem, pelo seu marido, né? Então tem uma Betulá que chora pelo seu marido que foi embora, que morreu na guerra. Bom, se a Betulá tem um marido, ela não é virgem, né? Então, Betulá é jovem também e virgem também. A gente vai tentar traduzir Betulá de acordo com o contexto da forma que for. O cristão vai traduzir Betulá sempre como virgem. Sempre. Porque faz uma conexão direta com o que eles querem para frente, né? Então, isso é a tradução judaica. As traduções cristãs também são muito boas, né? E eles não têm nada de errado de fazer o viés que eles quiserem fazer. Mas basicamente isso é a tradução judaica, né? Então a Torá é um livro muito popular, tá certo? A Torá é evidentemente o livro mais popular da história do mundo, né? O Guinness fala que teve 5 bilhões de cópias vendidas nos últimos 200 anos somente. 5 bilhões, é muita coisa, né? Quando eu comecei a tentar imprimir o livro aqui, fui em muitas gráficas e toda a gráfica perguntava quantas Bíblias tem gráficas especializadas em Bíblia, não qualquer gráfica faz Bíblia. Tem um papel muito fino, não sei o quê. Quantas Bíblias vocês fazem por ano? Qual é o mercado brasileiro de Bíblias? Quantas Bíblias se vendem no Brasil por ano? E assim, a média dá uns 15 milhões do que foi me respondido. Entre 12 e 20. 15 milhões. Cada um responde uma coisa. O que é muita coisa. 15 milhões de Bíblias por ano, se faz a conta, uma Bíblia a cada 7 anos por família, por brasileiro. Não é por família, não. 7 vezes 15 dá 220. Cara, é um absurdo. É coisa demais, né? E também é impressionante o fato de que uma editora de Bíblia, você fala, bom, ele fez um livro, acabou, né? Você fez um, acabou. Cara, eles têm 50 tipos de Bíblia e estão criando Bíblia nova o tempo todo, de todos os tipos e formas possíveis, com letra desse tamanho, para quem não sabe ler direito, talvez deste, né? Com letra desse tamanho, para ficar fininha, pequenininha, de bolso, rosa, verde, azul, encadernada, com ilustração, sem ilustração, com algumas interessantíssimas, com o português em cima, o hebraico ou o grego embaixo, quer dizer, porque o Antigo Testamento é em grego. Então, bota o português na linha, o hebraico embaixo, é um trabalho danado, uma coisa que o português fica, algumas traduzindo letra, palavra a palavra, que gera um texto ilegível, na verdade, né? Se traduz palavra a palavra, o texto fica ilegível. Então, tem de tudo e continuam fazendo, e é um livro de maior sucesso. E esse livro de maior sucesso na humanidade, e de maior influência também, ele só tem esse sucesso, essa influência, porque ele foi traduzido, né? Porque ele nasceu em hebraico e havia uma resistência enorme de traduzir a Torá. Uma resistência enorme pela tradição judaica, pelo establishment judaico de traduzir a Torá. O Talmud registra discussões sobre pode, não pode traduzir, vale a pena traduzir, não vale a pena traduzir. Muita gente, boa noite, muita gente falando não deve traduzir a Torá. Não se deve traduzir a Torá de jeito nenhum, porque qualquer tradução vai perder o contexto hebraico dela, o que é absoluta verdade, né? Absoluta verdade. Os muçulmanos são muito mais radicais e falam que o Corão não pode ser traduzido, e não é traduzido mesmo. Você não tem uma tradução do Corão que fala, esta é uma tradução. As traduções do Corão são assim, esta é uma interpretação do Corão em idioma português. Eles não falam que é uma tradução, né? Toda tradução é imperfeita, toda tradução é problemática, e a coisa mais engraçada sobre a tradução é a tradução do Dom Quixote para o Yiddish, né? O Yiddish foi uma língua, a cultura judaica na Europa Central, naquele final do século XIX, começo do século XX, era uma coisa espetacular, né? Do século XVIII, XIX, XX, e alguém traduziu o Dom Quixote para o Yiddish. Então ele bota assim na capa, Dom Quixote de Cervantes, traduzido e melhorado por Moshe Pippik.
Traduzido e melhorado é sensacional, fala a verdade. Traduzido e melhorado. Eu também queria botar aqui, traduzido e melhorado por Rabino Plau. Ele não deixou. Então, só foi possível, a Torá só virou universal porque foi traduzida. E a história, quem rompeu a barreira de fazer tradução são os judeus de Alexandria, no ano 275 antes da Era Comum. Quer dizer, tem 2.500 anos atrás. Ok? Um pouquinho mais que isso. Quase 2.600 anos atrás. Então, a comunidade judaica de Alexandria era muito grande. O Alexandre o Magno, Alexandre o Grande, né, tinha conquistado todo o Oriente Médio, ido até a Índia, e morreu na Índia, Irã, Índia, ele morreu na Índia de uma coisa alimentar, dizem que foi envenenado, talvez sim, talvez não, e ele morreu sem deixar herdeiros, ele morreu jovem, e então os generais, 5 generais, ou 6, ou 7, eu não sei quantos, dividiram o império dele em pedaços, tá certo? E o Egito ficou com um general que chamava Ptolomeu, todos os nomes gregos, né? A parte da onde está Israel ficou com esse pessoal do Antíoco, né? Que depois Antíocos, que depois teve alguns um sucessor dele, Antíocos Epifanes, que os macabeus se revoltaram, mas voltando para o Egito aqui, no Egito era os Ptolomeu, a família chamada Ptolomeu, e eles fizeram 13 reis em seguida, todos eles chamados Ptolomeu, né? Eles tinham uma originalidade para chamar o nome da pessoa maravilhosa. Todos os reis chamavam Ptolomeu, todas as mulheres chamavam Cleópatra. Certo? Bacana. E Ptolomeu II, que era... Cada um tinha Ptolomeu com um nome grego em volta, atrás. Esse Ptolomeu II chamava-se Ptolomeu Filadelfos. Filadelfos quer dizer amigo dos irmãos. Era um cara super culto, amante das artes, da literatura, principalmente, fez a Biblioteca de Alexandria, que é uma das maiores obras da humanidade. Ele tentou pegar todos os manuscritos que existiam no mundo e colocar num lugar só. E aparentemente conseguiu. Né? Não deve ter conseguido, mas teve um sucesso grande. Então, ele nesse esforço de fazer essa divulgação da cultura grega, divulgação de literatura, etc., os judeus de Alexandria, que tinha uma comunidade grande, Alexandria era uma cidade rica, grande, importante, comércio, então tinha uma comunidade judaica grande, isso é muito antes da destruição do templo, mas tinha uma comunidade judaica grande, eles queriam muito traduzir para grego, porque eles falavam grego, já não falavam hebraico. Já não se falava muito hebraico, lá na terra de Israel também falavam mais aramaico, mas naquela época, toda aquela região falava grego, eles queriam traduzir para grego. E teve toda essa discussão, pode, não pode, pode, não pode. No final, acabou podendo, né? Não sei como eles ganharam a guerra, mas acabou podendo. Acabou que eles resolveram traduzir. E Ptolomeu, que é o patrono desse negócio, fez uma tradução muito singular. Ele convidou... tem uma carta, e saiu o resultado da tradução depois de algum tempo. A gente vai chegar nele, mas tem uma carta que explica como essa tradução foi feita. Essa carta é muito posterior à época e tem um contexto lendário muito grande nessa carta. Né? A carta conta uma história muito pouco verossímil. Mas a história é assim. Ptolomeu, então, convidou 72 sábios, não sei quem definiu, o cara era sábio, mas 72 sábios, para Alexandria, para fazer a tradução, sábios judeus, 6 de cada tribo, deu 72. Ok? Construiu um palácio para eles morarem, e botou em cada aposento, cada apartamento, sei lá, 2 sábios. E trabalharam em 36 grupos de 2. Ok? Durante anos, traduzindo. Tá certo? Olá. E eles se encontravam de vez em quando, não sei o quê, mas basicamente trabalhavam sozinhos. E quando eles terminaram, assim que a carta diz, então eles fizeram uma leitura pública. É do Tanar. Isso é uma leitura pública do Tanar, demora um tempo, tá certo? Que é um livrão. E a lenda fala que, ao fazer essa leitura, as 36 versões eram idênticas. Então, até a carta tem uma frase que eu quero ler aqui, que fala assim, devia ter marcado ela aqui. Todos traduziram igual. E quando
algo foi suprimido, todos suprimiram a mesma coisa. E quando algo foi adicionado, todos adicionaram a mesma coisa. Bueno, se você acredita nisso, a gente tem uma ponte para vender em Brooklyn. E também aqui uma estátua aqui no Corcovado, porque é complicado. Mas, de qualquer maneira, essa é a lenda de que essa versão da Torá para o grego, que entrou na história do mundo com o nome de Septuaginta, ou a tradução dos 70, em hebraico se fala que é a tradução dos 70. Por que são 70 e não 72? Eu não sei, mas são 70, a tradução dos 70 é a primeira tradução da Torá que a gente conhece. E essa lenda ela serve muito também aos propósitos dos cristãos de falar que a versão em grego é tão legítima como a versão em hebraico. E eles comentam, todo o evangelho é criado a partir da Torá em grego, e não da Torá em hebraico. Né? E o evangelho é em grego também. Então, talvez essa lenda tenha sido formada nesse contexto. Mas não importa. Essa tradução existe, ela é conhecida, ela é publicada, ela é muito interessante e ela é um pouco diferente da Torá. Por quê? Porque ela usa um texto base, eu descobri também nesse livro, que texto base de tradução, chama-se Vorlage, V-O-R-L-A-G-E. O Vorlage é o texto básico que você usa para traduzir um livro. Cada livro tem várias versões, pode ter várias versões. O Vorlage da tradução em grego, da tradução da Septuaginta, era de uma época antes da Torá ter sido, do texto hebraico da Torá ter sido fechado, antes dos maçoretas. Okay? Então, isso é um conceito importante também, não sei quanto que a gente sabe isso. A Torá é um texto muito antigo e foi manuscrito durante muito tempo, transmitido por manuscritos, e não era um texto... A Torá tem 24 livros, você faz manuscrito de um livro, de outro livro, não faz dos 24, não sei o quê, enfim. Tem toda uma história de que um dos livros do Pentateuco, dos livros da Torá, foi descoberto depois dos outros. Tem toda uma história grande, uma lenda grande, eu não quero entrar nisso, mas a história é grande, eu não quero entrar nisso. E, evidentemente, em um certo momento, existiam várias versões de Torá diferentes, de manuscritos diferentes. Versões não muito diferentes, mas, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, tem alguns trechos de um dos profetas, não sei se é Jeremias, Isaías, não sei, que é diferente do que está no nosso Tanar hoje. Tem outras diferenças também no manuscrito do Mar Morto, de palavras aqui, coisas ali, não sei o quê. Então, existia uma quantidade grande de versões da Torá, e o grego usou uma, tá certo? A versão que a gente tem hoje da Torá, que hoje todo mundo usa igual, todo mundo mesmo, os judeus, os cristãos, todo mundo, é uma versão que foi fechada em volta do ano 600 da Era Comum, quer dizer, muito depois dessa tradução aqui grega, 300 anos depois, num trabalho que durou uns 300, 400 anos, sendo feito na cidade de Tvéria, por um grupo de pessoas que não se intitularam de sábios, se intitularam de pessoas e chamaram-se de os maçoretas. Esses maçoretas são dos grandes heróis da história judaica, por dois motivos básicos. Primeiro, porque eles não colocaram seu nome no trabalho deles. O Talmud é um trabalho maravilhoso. Todo mundo que entrou no Talmud botou nome, sobrenome, CPF, quem é minha mãe, quem é meu pai, não sei o quê. Todo mundo fez seu alô, mamãe. Esse pessoal não fez. Você não sabe o nome de ninguém, nada. É uma escola interessante. Eles fizeram duas coisas fundamentais para o judaísmo e para o hebraico. Primeiro, eles inventaram um sistema de pontuação para vogais. O alfabeto hebraico original só tinha consoantes, não tinha vogais. Tá certo? Não era único do hebraico, as línguas semíticas eram assim todas. E isso fazia com que você pode ler a palavra de várias formas diferentes, e tinha versões diferentes de como se fala a palavra, não sei o quê. E essa galera falou, vamos tentar resolver isso, principalmente na leitura da Torá, que a gente quer uma leitura fidedigna, todo mundo lendo igual. Então, eles criaram essa pontuação. Tem um monumento em Tvéria para eles, bonitinho, com essa... que é engraçadinho, um monumento engraçadinho com as pontuações e tal, não sei o quê. Então, eles inventaram essa pontuação. E, além disso, além de padronizar
a vocalização do hebraico, com a pontuação, eles também padronizaram o texto da Torá. Ok? Então, isso foi feito nos anos 600. Essa tradução, quer dizer, as primeiras cópias que a gente conhece são dos anos 600, pode ter saído antes, e essa cópia do grego é anterior e tem diferença, a gente vê diferenças. Falei aqui no começo que a gente pode conversar na hora que quiser. Quem quiser interromper alguma coisa, perguntar alguma coisa, fala agora. Quando acabar, acabou. Certo? Não é para perguntar no final, é para perguntar agora. Tá bom? Vorlage. O que é exatamente? É o texto básico de uma tradução. O texto base da tradução. Eu traduzi, por exemplo, o Plauto, meu Vorlage para o Plauto, não é o hebraico, é o inglês do Plauto. Ok? É o texto básico. Quando eu vou traduzir um livro que tem várias versões, e os livros antigos, então tem várias, qual é o teu texto base? É esse aqui. Tá? Isso é bem conhecido. Por exemplo, enfim, se usa isso muito hoje ainda. Né? O Primo Levi escreveu em italiano, ele foi traduzido para muitos idiomas, muitas traduções saíram não do italiano, mas sim do idioma outro, então o cara tem que falar que o meu Vorlage é esse aqui, é a tradução em alemão do livro dele, não sei o que, está certo? A palavra é alemã? Isso é claro, isso é sistematizar pensamento, isso é coisa de alemão. Né? O que quer dizer Vorlage em alemão? Modelo. Modelo. Essa é uma pergunta muito boa. Não, vou te explicar. Porque a gente tem o direito autoral de traduzir esse livro daqui, o Plauto. Tá certo? O Plauto, ele tomou decisões na tradução dele, ele tomou decisões, ok? Ele usou o texto base do JPS, o NJPS, depois a gente vai falar sobre isso no final. Ele usou esse texto base e mudou coisas que ele achava que não estava legal. E comentou sobre essas mudanças dele. Tá certo? Se a gente aqui resolvesse, então, traduzir do hebraico, a gente talvez não tomasse decisão dele, então os comentários dele não fariam sentido. Então, eu ia quebrar o livro dele, a gente ia quebrar o livro dele. Então, a tradução é fiel ao inglês. Discutimos isso, a gente demorou 7 anos traduzindo, discutimos isso 953 vezes, mais ou menos. Mas aqui não está legal, mas fica melhor assim em português. E a gente ficou o tempo todo falando para o tradutor, não, você vai ter que traduzir do inglês, e não do hebraico, e não da tradução em alemão desse hebraico, não daquela tradução em português, porque você, quando vai traduzir a Torá, você pode botar na tua mesa aqui 15 traduções em volta e ficar olhando para as 15. Tá certo? Mas aqui ficou mais bonito assim. Mas o Plauto fez assim. Ok? Quer dizer, o mais bonito é você acha. O Plauto achava... Então, a gente traduziu o livro do Plauto e tenta ser o mais possível fiel ao inglês do Plauto, e não é fiel também, porque muitas coisas a gente colocou, isso aqui está em inglês assim, a gente traduziu dessa maneira, porque tem coisas que são intraduzíveis. Tem, inclusive, um dos negócios dele, que é quando o Plauto incluiu aqui um spiritual americano dentro de um comentário. E a decisão foi não traduzir. A gente botou uma notinha, não dá para traduzir, porque é um inglês muito especial, e ia ficar uma loucura em português, ninguém entender nada, aquilo tinha que ser, manter ele em coisa. Tá certo? Então, essa é a primeira tradução em grego do ano 300 antes da Era Comum, do ano 265 da Era Comum, antes da Era Comum, que é um livro conhecidíssimo, Septuaginta. Muito bem. Os judeus, na Palestina, na época chamada Palestina, na terra de Israel, eles, depois da revolta dos Macabeus, não sei o que, eles não falavam grego. Okay? Porque os gregos eles botaram para correr. Eles falavam aramaico naquela época. Também não falavam mais hebraico, eles falavam aramaico. Não falavam grego. Então, aquela tradução em grego, para eles, servia igualzinho serve para mim uma tradução em alemão de alguma coisa. Quer dizer, eu achava que bonitinho o livro, eu não entendo porcaria nenhuma. E eles, então, resolveram traduzir para o idioma deles, que era o aramaico. Depois que quebrou essa comporta inicial de podemos traduzir a Torá,
Todo mundo que foi para onde foi traduziu para o seu idioma. E traduziram para o aramaico, a Torá. E produziram algumas traduções, tá certo? Entre o ano... É isso que é entre o ano 100 e 600. Eu falei que os maçoretas eram entre isso, mas não sei. Os maçoretas talvez... Ah, está aqui, ó. Os maçoretas é século VII a X. Eu falei errado dos maçoretas. Os maçoretas é mais tarde do que o aramaico. O maçoreta é século VII a X e o aramaico é século II, 1 a 7. Ok? 1 a 6, 7. Eles produziram, então, algumas traduções em aramaico, algumas traduções completas, outras traduções incompletas, algumas traduções chegaram para a gente, outras não chegaram. A mais completa, a completa e mais famosa que chegou é a que se chama de Onkelos. Onkelos é o nome da pessoa que traduziu, dirigiu, pagou, sei lá, a tradução. E é um nome grego, completamente. Onkelos é um nome grego, mas os judeus tinham muito nome grego. O Talmud é cheio de judeus de nome grego, porque houve uma grande integração, houve uma grande assimilação e tal. E se você pegar a lei de Moisés que a gente tem hoje... Ah, espera aí, antes disso. E a tradução de Onkelos, que é em aramaico, é muitíssimo estudada até hoje. Ela também tem um vorlage, uma versão anterior à massorética. Ela também tem diferenças em relação ao texto hebraico atual. E se estuda muito isso nas yeshivot ainda. Esse texto em aramaico, esse texto em hebraico. As yeshivot, bastante, as ortodoxas, muitas, liberais também, mas menos, todo mundo estuda textos em aramaico, porque o Talmud tem muita coisa em aramaico. Então, esse texto em aramaico de Onkelos, ele ainda é muito vivo. O costume era você ler a Torá no púlpito, tá? Em hebraico, e depois tinha um cara que traduzia, que lia em aramaico, que foi lido em hebraico. Porque aqui na área a gente faz parecido com isso, só que a gente dá um livro para você. Então eu não preciso ler publicamente. Se eu não tenho livro para te dar, e eu quero que você entenda, porque a leitura da Torá não é algo mágico, a Torá não é uma reza. Quando você lê a Torá na sinagoga, você não está rezando, você está estudando. A Torá é um momento de estudo dentro daquela cerimônia. E eu quero que você entenda, tá certo? Eu quero que você entenda. É absolutamente ridículo você ler a Torá e ninguém entender nada. É um ritual vazio. Então, havia uma pessoa que lia o aramaico depois do hebraico. Nem todo mundo tinha livro, então o cara lia lá, o Hazan lia bonitinho lá, cantava bonito, né? Como a gente canta aqui, e depois alguém falava o aramaico do lado. Tá certo? E se você pegar a lei de Moisés, que a gente usava até muito recentemente, tem lá o hebraico, e no cantinho tem o aramaico pequenininho. Não sei se vocês já repararam nisso, que tem dois motivos aquele aramaico junto com o hebraico na lei de Moisés. Primeiro é testar se os teus óculos estão bons, porque a letrinha é desse tamanho. Se você conseguir ler aquilo, não precisa ir para o médico fazer exame de vista, tá bom? Segundo, é para ver se você realmente entendeu o hebraico, porque as pessoas aqui no Brasil entendem muito mais aramaico do que hebraico, então tem essa outra vantagem. A cantilena é de que época? É mais ou menos também da época, eu não sei direito, isso aí o André sabe muito melhor que eu, mas eu também acho que esses séculos dos maçoretas também. Eu acho que eles também produziram, eu não falei porque eu não tenho certeza, eu acho que eles também produziram o texto com a cantilena, os ticunim, né? Que também não está no rolo da Torá, e também não está nos Rumashim, a gente não bota, normalmente não se bota. Mas também eu também acho que é dessa época. Agora, aqueles sinais de cantilena também tem versões diferentes. A pessoa vê o mesmo sinal e canta um pouquinho diferente. Tudo muito fluido, né? O judaísmo é muito bonito porque ele é muito plural. O que é interessante desse texto em aramaico é que ele introduz uma coisa que os gregos não introduziram na tradução. O texto aramaico já começa a fazer um negócio que é enriquecimento do texto hebraico, ok? Ou seja, não traduziu exatamente fiel o texto em hebraico, colocou no texto em hebraico coisas que já são da mentalidade da época. Naquela época era a época do desenvolvimento do Talmud, então algumas coisas que estão na Torá, o Talmud mudou. Falou, por exemplo, o Talmud fala assim: não cozinharás a carne do bezerro no leite da mãe. E o Talmud fala não pode comer carne com leite. Não está escrito, né? Não está na Torá exatamente isso. Então,
que nem o Don Quixote diz. Então, eles fizeram isso. Eles enriqueceram o texto da Torá. Vou dar aqui 2 exemplos de como o Targum enriqueceu o texto da Torá. Você vai entender como é que é o processo, inclusive, do Talmud, que é lindo, é muito bonito, porque é de uma boa intenção maravilhosa. E tem um problema também. Depois a gente pode discutir se é bom ou não fazer isso. Shemot, que é Êxodo 22:20, fala assim: não enganem nem oprimam um estrangeiro. Puf, fala isso. Né? E quando você começa a estudar isso, você começa a falar, primeiro, o que é um estrangeiro? O não é fácil de saber o que é o não. O que é engano e o que é oprima. Ok? Então, o Targum fala assim, não atormente, traduz isso, bota na tradução que está escrito na Torá isso. Não atormente o estrangeiro com palavras, nem o oprimam tomando suas posses. Ele fala, a Torá diz isso. Certo? E a Torá não diz isso. Agora, o que o Targum fez aqui é qualificar o que é opressão. Nem assédio moral, que é com palavras, nem assédio material, que é o roubo. Os dois são opressão. Evidentemente, a gente que lia isso aqui falava assim, mas oprimir é só roubar, só matar. Se eu simplesmente falar que ele não pode entrar aqui, posso. Não tem problema nenhum, não estou oprimindo nada. E o Talmud vem, o estudo da Torá vem, e o Talmud é o estudo da Torá, vem cobrir essas lacunas de várias maneiras, com várias opiniões diferentes, porque a lei é uma lei muito genérica e tem muito comentário em cima. E o Targum assumiu alguns comentários como esse, que é um comentário enriquecedor, não é? Bonito e enriquecedor. Todo mundo concorda? E, ao mesmo tempo, empobrecedor. Por quê? Porque ele tira de você a possibilidade de ler essa lei muito geral e tirar uma conclusão diferente do que aquele pessoal daquela época fez. Por que a conclusão desse texto muito claro da Torá, não oprima, é só com palavras e com roubo? Por quê? Se eu quiser abrir, pode ser muito mais. Ou então eu posso argumentar que palavras não... Não sei. A discussão é enorme, não é para entrar na discussão aqui. A questão é que é claramente enriquecedor no sentido de eu quero dar uma informação a mais para educar melhor e claramente empobrecedor para quem quer desenvolver alguma coisa em relação à Torá. Tá certo? Porque eu estou fechando ela. Estou fechando ela o tempo todo. Tá certo? A lei de Moisés faz isso com uma alegria total. Adoidado. Descobri isso um dia também, assim, lendo lá que a tradução, que aí Labão, o arameu, eu falei que Labão tá engraçado. Aí fui no texto em hebraico, não tinha Labão, o arameu. Meu hebraico não era tão bom naquela época, mas já era suficiente para saber que naquele texto ali não tinha Labão nenhum. Né? Aí você vai em casa, você vai ler, você fala, não tem. Isso aqui o cara... É aquela frase de o meu pai era um fugitivo arameu, e eles botam que Labão tentou oprimir, porque é uma interpretação que está, inclusive, na Haggadah de Pessoas. Você fala, pô, e a lei de Moisés faz isso. Muita gente faz isso até hoje, com muita alegria. Depois que o Targum começou a fazer isso, e muita gente começou a fazer, de novo, com muita convicção de que é o que tem que ser feito. O Talmud é isso, mas é de uma forma honesta. O Talmud pega o texto da Torá e bota ali e fala assim, daqui eu tenho essa 150 páginas de comentário. Tá certo? Então ele mantém o original, te bota todos os comentários em volta e deixa que você crie comentário novo. Tá certo? Até discutindo aqueles outros, até vendo para onde eles foram. Mas o Targum mostra o embrião desse caminho judaico de ampliar a Torá de alguma forma. Que é a melhor coisa que os judeus já fizeram com a Torá foi isso. E o ruim é quando você fecha, quando essa ampliação fecha o outro entendimento. Uma vez eu recebi um folhetinho do Shema, do Chabad, que falava assim, aquele negócio que você vai dar 7... Você vai... Como é que fala o filhinho no Shema? Fala, você vai ligar essas palavras no teu braço. O que charté malhadeira, não fala mais nada. Aí está escrito assim em hebraico, embaixo, em português, está escrito. E você vai dar 7 voltas no teu braço direito. Aqui, certo? Da onde 7 voltas no teu braço direito? Não está escrito isso. Está certo que a tradição judaica evoluiu para isso.
Mas era bom você saber que ela evoluiu para isso, né? Porque aí, quem sabe, amanhã a gente pode fazer uma coisa diferente. É mais interessante. Um outro exemplo, que é muito perto disso que eu falei agora, é assim sobre... Talvez está em Deuteronômio 6:9, Devarim 6:9. As palavras do Shema, está falando da mezuzá. Inscreva-as, isso aqui está dentro do Shema, né? Inscreva-as no batente de sua casa e em seus portões. Tá certo? Para mezuzá, para você escrever o Shema, aquelas palavras no batente das casas e nos seus portões, que são casa e portão da cidade. Isso aqui é a Torá, quando fala casa é casa, quando fala portão é cidade. E o Targum fala assim: nos batentes você as afixará, no terço superior da verga, em seus portões, do lado direito de quem entra. Esse é o nosso costume. É o nosso costume hoje, né? A gente faz inclinado. Também que ele não fala ainda. Talvez naquela época não fazia inclinado ainda. Mas não é o que está escrito na Torá. E o Targum faz isso, né? Então, esse é o Targum, e ele, com essa brincadeira dele, ele abriu essa porta também para essas traduções um pouco enriquecidas da Torá, né? Isso que nós temos. Isso que você falou lá no teu texto, né? Lembra? Eu fui ver o aramaico, ok? E o hebraico fala passar, e o aramaico fala ram, que é de rahamim mesmo, de rechem, como você colocou, né? Como você colocou. Mas você colocou, eu soube por você, para mim você que colocou. Eu não sei se aquilo ali é uma... Não é uma tradução literal, passar não vira, não vira. Mas é fruto desse mesmo pensamento. Que o Hélio fez um texto para Devarim, comentando lá Pessah, não sei o quê, e ele fala, Pessah chama Pessah porque passou na casa dos judeus, o que está certo, e a Torá fala que passar, não sei o que tem a ver com realmente passar por cima, mas o comentário do aramaico é de que Deus teve misericórdia dos judeus, ele envereda por aí. E aí é isso, é exatamente isso. Muito bem. Os judeus falavam aramaico. A outra comunidade muito grande judaica naquela época era a comunidade da Babilônia, onde é o Iraque hoje, que no século VI foi invadido pelos nossos irmãos árabes, primos do Ari árabe, e os judeus lá começaram a falar árabe, né? E o árabe virou o idioma dos judeus, porque é isso, os judeus sempre falaram o idioma do país, né? A gente está fazendo aqui em português e não em alemão. A área começou a fazer prédica em alemão e logo, depois que a galera aprendeu a falar português, passou para português. Muito bem. Então, lá eles falavam árabe e a Torá foi traduzida para árabe. Também, né? No ano 1000, né? Século XI. E era uma grande comunidade, a comunidade do Iraque, que hoje é o Iraque, é uma comunidade muito grande, é uma das maiores... O Estado de Israel teve muitos... O Estado de Israel é uma bênção formidável para o povo judeu, né? É uma bênção indescritível. Mas tem algumas maldições que vêm com essa bênção, algumas coisas ruins. E uma delas é a destruição do judaísmo árabe, né? O judaísmo árabe, Iraque, Síria, Líbano, Marrocos e como é que chama outro país? Tunísia, não sei o quê, Líbia, Egito, era um judaísmo riquíssimo, de tradições, de ensinamento, de cultura, de literatura, de tudo. Isso foi realmente destruído, porque não sobrou ninguém lá. Hoje em dia não tem ninguém, tem 2 judeus aqui, 2 ali, tem acho que um no Afeganistão ainda, que vai estar morrendo. Não tem. Até li um livro que, lá no norte do Iraque, onde lá na região dos curdos, estão voltando alguns judeus para lá. Eu li isso agora recentemente. Mas estão voltando. Então, a comunidade judaica do Iraque foi destruída, e é um pecado, porque ela era... O Talmud se origina de lá. Okay? O Talmud da Bavli, né, se origina de lá e tal. Oi? Não. Israel é a causa disso, né? Israel, porque os árabes, os amigos árabes falaram assim, bom, já que a gente não conseguiu ganhar em Israel em 48, vamos pegar aqui essa galera aqui, vamos pegar o Hélio que está aqui, que ajudou, e falar, bom, a gente vai se esforrar em cima de você. Vocês fizeram também com uma alegria, igualzinho o pessoal dos maçoretos traduziram a Torá.
muita convicção. Vamos matar os judeus, que a gente não conseguiu matar em Israel, vamos matar eles aqui. E tem o êxodo dos judeus dos países árabes para Israel e para o resto do mundo é um fato de nossa vida hoje fundamental. Israel, que nasceu como um país askenazi, hoje não é. Mas quando eles saíram dos 850 mil, não levaram essa cultura para os países, eu acho que o Ídis foi muito mais destruído. Bom, não quero fazer um concurso aqui de destruição. Acho que vai dar empate. Vai dar um empate ruim. E não vai ser 0-0, vai ser -100 a -100. Mas, sim, o Ídis foi muito mais... É verdade, o Ídis foi... A cultura era muito maior do Ídis. Não sei, a gente tem essa visão porque nós somos askenazi. A gente tem essa visão porque a gente é askenazi. Se lembra que na área, há um tempo atrás, que veio dois imigrantes sírios? Você estava aqui nisso? A gente, muito antes da pandemia, a gente convidou, quando teve a imigração síria, porque a guerra da Síria, a gente se lembra disso? Convidamos 2 sírios para cá, um pai e um filho. Foi interessantíssimo. O filho falava inglês, o pai só falava árabe, o filho não entendia muita coisa, o pai era um professor, um historiador de Alepo, que conhecia bastante a história dos judeus de Alepo. Ele veio falar para a gente sobre isso e o filho veio de tradutor. Tá certo? E esse pai falou. A cultura judaica de Alepo era enorme. E o respeito da comunidade era enorme. E tudo isso foi destruído. Isso falou, há 5 anos atrás, no máximo, aqui na área, esse sírio, tá certo? Que veio para cá conversar com a gente sobre a situação na Síria, etc, etc. Era muito grande, foi destruído muito. Um dos livros mais antigos da Torá era esse Códice de Alepo. Códice é um livro que é um livro manuscrito, mais encadernado, né? Porque eu tenho um manuscrito que é um rolo, que é o rolo, que é a Torá, e tem um manuscrito encadernado, porque você pensa bem, o rolo é uma ideia de jirico, né? Porque para eu chegar, voltar no começo do livro, tem que enrolar tudo de novo, né? É difícil, é difícil. A página é muito melhor, mas até o pessoal inventar que podia cortar o pergaminho assim, enrolar encadernado, demorou um tempo, a tecnologia demorou um tempo. Então, Códice é um livro assim. Então, esse Códice de Alepo, que é um manuscrito da Torá, foi queimado em 48. Era um dos livros, mas muito antigo, sei lá, ano 300, 400, era um livro muito antigo. Era a riqueza grande da comunidade de Alepo. Então, a cultura judaica no país árabe foi totalmente destruída. Voltando aqui, para a comunidade árabe, judaica árabe na Babilônia, no século 1000, no ano 1000, no século 11. Saadia Gaon, que foi um dos grandes chefes, um dos grandes reitores de Yeshivá, lá, resolveu fazer uma tradução para árabe. E fez uma tradução para árabe muito bonita, muito bonita. E ele já tinha em mãos o texto massorético, ele tinha em mão o Targum, o texto em grego, e fez uma tradução, mas ele continua a tradução de enriquecer, e ele talvez também influenciado pelo que os árabes faziam com o Corão, e talvez também influenciado pelo que os árabes faziam com a impossibilidade total de representar Deus e qualquer coisa da natureza, né? Ele fez uma tradução onde ele tirou tudo que ele podia da antropomorfia e da antropopatia em relação a Deus. Antropomorfia é qualquer coisa que Deus com forma humana. Deus andou. Porque na Torá, no Gan Eden, Deus vai passear com Adão e Eva. Deus andou, Deus falou. Tudo isso é antropomorfia. Antropopatia, Deus pensou, Deus ficou com raiva, né? São emoções humanas dadas para Deus. Ele tirou isso tudo e ele fez uma tradução muito bonita, poética e tal, onde ele realmente tirou coisas fantásticas. Ele, por exemplo, Deus diz, haja luz e houve a luz. Isso é a frase da Torá em hebraico. Então, Saadia Gaon fala assim, Deus quis que houvesse a luz e houve luz. Deus não falou, Deus quis que houvesse. Né? Bonito? Levantar a mão, que hoje aqui quando levanta a mão é porque eu quero fazer uma pergunta. Não, levantar a mão naquela época era jurar. Então Deus fala assim, levanta minha mão, não sei o que, eu estou jurando. Então ele muda para jurar. Né? Ele também tirou toda forma de... né?
de que a Torá pode se contradizer. A Torá se contradiz em muitos lugares, né? Assim, um dos lugares mais famosos é quando Adão e Eva, Deus fala, se você comer da árvore do conhecer do bem e do mal, que quer dizer, do conhecer do A até o Z, do conhecer tudo, você certamente morrerá. Eles comem e não morrem. Ora, pois, logo no capítulo 2, Deus já está desmoralizado, certo? Então, ele traduz assim, ao comer da árvore, você merecerá morrer. Olha que bonitinho. Olha que solução engenhosa. Então, ele tem um monte dessas soluções engenhosas, né? Uma delas é essa do não cozinhe o bezerro no leite da mãe. Ele bota, não coma carne com leite. E ponto. Ele escreve assim, não coma carne com leite. Então, ele faz essa tradução. A favor dele, o que a gente pode dizer, muito legal, é que ele não chamou a tradução dele de tradução. Chamou de comentário. Mas é uma tradução. Chamou de comentário, né? Foi muito honesto nisso. E chamou de comentário. Como o pessoal árabe é em relação ao Corão e não deixa traduzir. Todas. Você disse que o Cláudio traduziu não coma carne com leite? Lá atrás. Saad Gaon. Mas por que ele fez isso? Por que Saad Gaon fez isso? Porque a frase não cozinhe um bezerro no leite da sua mãe não é o que os judeus faziam naquela época. A Torá fala isso, a gente faz isso hoje? Não. Não. A gente não come frango com leite. É muito difícil o frango ser filho daquele leite, certo? Complicado. A gente não faz isso. Por quê? Porque o Talmud interpreta. Tem todo um processo talmúdico de você não pode dar a impressão que está fazendo errado, você não pode tem que ter certeza de que aquela carne efetivamente não é do leite, daquele leite. Se você não tirou os dois, você não sabe, pode ser que seja, então proíbe tudo, tá certo? Não posso dar a impressão de que você está comendo uma carne com leite, porque você pode, com a tua impressão que você dá, dar má ideia para Noemi que pode. Então, você também não pode comer frango, nem qualquer outra coisa com leite. Então, o Talmud vai colocando um monte de barreiras para evitar qualquer tipo de contágio. Agora, se você lê literal a Torá não dá as regras da cacheruta que a gente tem hoje. Não dá. Mas esses textos que a gente tem hoje, dependendo da denominação, está escrito não cozinhe no bezerro, a carne do bezerro no leite da mãe, ou não cozinhe carne com leite? A Torá fala não cozinhe o bezerro no leite de sua mãe. A Torá fala isso 2 vezes, com todas as palavras, todas as letras. Hã? Os rumachim que a gente tem hoje. Todo rumash que você tem no mundo, todos, 100%, certo? Texto que se lê na sinagoga, em hebraico, diz isso. Agora, o que o cara bota na tradução é o que ele quer botar na tradução. O judaísmo faz muito isso aqui, né? Os livros de reza da Ari têm muito isso. Você pegar a tradução do Aleinu Lechaber, feita pelo Dr. Lemler, com o Pincus, ela é uma tradução muito criativa, muito pouco aderente ao texto em hebraico. Muito pouco aderente ao texto em hebraico, é um texto complicado. Todo mundo sempre fez isso. Quando a gente fez aqui o livrinho de Kabbalat Shabbat, tentamos fazer alguma coisa mais aderente ao hebraico e dar explicação, que eu acho que é a forma mais honesta, que é a forma como o Plaut fez, com muitos comentários, a gente vai chegar aqui agora, muitos comentários posteriores fizeram. Certo? O texto original é esse aqui. Agora, você quer falar um pouco diferente porque mudou? Não esconde. Fala, olha, eu interpreto isso assim, aquilo assado. Entende? Essa é a grande sacada, né? Eu acho que é o melhor método, mas esse método demorou para ser adotado. A gente vai entrar nele agora, como quem adotou ele, que foi Mendelssohn. Okay? Não o compositor. Como é que era o nome do Mendelssohn? Que não era... Hã? Mas como é que era o nome dele? Era Abraham? Não sei. Hã? Sim, mas como é que era o nome dele? Primeiro nome? Moses, então. Então, Moses Mendelssohn, que fez uma tradução para alemão maravilhosa, um alemão de altíssimo nível, e falou, é original, sai da Torá. Toda essa coisa, vou jogar fora todo esse negócio que não é. Ok? E tinha muito isso. E o judaísmo fez muito isso. Muito bem. Então, esse livro também, a tradução de Saad Gaon em árabe, foi usado no mundo árabe muito, muito. Hoje em dia,
Esse livro existe, mas não é usado mais para quase nada. Ninguém mais... Não tem yeshiva que estuda por ele. Ok? Não, talvez tenha, mas pouca coisa. Muito bem, avançando no tempo, estou no quarto, eu cheguei grego, aramaico e árabe, agora chego no alemão. Os judeus, então, na Europa Central, estavam lá, século XII, XIII, XI, não sei o quê, também produziram suas traduções para alemão e para ídis, que falavam muito ídis, né? E no século XIII saiu uma tradução muito interessante e muito especial para ídis, que é uma tradução nada fiel da Torá. A tradução completamente... Ela não se chama Tradução da Torá, é um livro que se chama Tsenerene, que quer dizer, que vem de um salmo, Tsena Urena, que depois os sionistas pegaram isso e fizeram uma musiquinha, Tsena, 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 Abanot Urena, para sacanear, para... Aqui está gravando, é ruim isso. Para botar um espetinho lá nesse pessoal idixista que falava que as mulheres são diferentes. Então, naquela época, o judaísmo da Europa Central fez um livro chamado Tsenerene, em ídis, com as historinhas da Torá reescritas. É uma reescritura de algumas histórias, não todas, algumas histórias, destinado única e exclusivamente para as senhoritas e para as senhoras, para as mulheres. Okay? É um livro feito para a mulher estudar. As mulheres não poderiam estudar a Torá em hebraico ou em alemão, qualquer outra coisa, não poderiam, porque elas não tinham essa capacidade para chegar. As mulheres melhoraram muito até hoje. Hoje elas já têm. Naquela época, aparentemente, não tinham. Então, e esse livro está na moda até hoje. Esse livro, até do século XIII até hoje, esse livro é impresso. Não sei quem reparou isso quando estava vendo Stitzel. Todo mundo aqui viu Stitzel? Então, de vez em quando, o gordão lá, que era o pai do Akiva, falava assim, isso aqui está no Tsenerene. Para querer dizer que isso aqui que está falando é coisa de... É uma besteira. É coisa de menina. Tem que ser homem. É coisa de menina. E falava assim, né? Então, isso se usa. É uma gíria que se usa ainda hoje. É um livro que se usa. Uma vez eu fui no CIB, porque eu tenho um avô que foi do CIB e tal, e no Yom Kippur lá, eu fazia, de vez em quando, aliar lá para do meu avô. Então, eu fui no CIB, mais recentemente já, e o cara me deu um livro grandão, um Marzor grandão, e eu fui com minha mãe, e para minha mãe ele deu um Marzor pequenininho. Eu falei, peraí, mãe, não sobe não, deixa eu ver o que é isso. Aí o meu Marzor tinha hebraico, transliterado e português. O Marzor dela só tinha transliterado. Porque mulher, primeiro, português, não precisa entender nada. Para que vai entender? Para quê? Hebraico não sabe ler, então dou transliterado para você poder acompanhar a reza e já lamba os beiços. Já é bom demais. Né? E subiam lá e ficavam fofocando o tempo todo, não é isso? Marina sabe. Marina é testemunha disso. É a turma dela. Porque não dá valor nenhum. Né? Bota lá não sei aonde e dá um negócio para elas que não tem nada a ver e fala, agora você se vira. Não dá certo. Tem? Não. O Cid não era de peruca, hein? Minha mãe, tá bom, enfim. Não era de peruca. Era... A minha mãe pegou o livro, levou, falou, que absurdo, que horror. E levou. Fazer o quê? Eu não sei, não me lembro se minha mãe pegou o livro em hebraico. Acho que deve ter pego. Mas aconteceu. Né? Então, esse livro é um livro seminal da história das traduções também, porque é um livro que até hoje se usa. É o livro onde saem as historinhas da Torá bem escritinhas, bonitinhas, que eu acho que se usa nas nossas escolas ainda hoje, escolas aqui do Rio, quando conta historinha, porque o nosso ensino de Torá aqui no Rio é muito baseado em historinha e não em fundamentos morais, éticos, o fundamento da historinha. E eu acho que se usa muito disso. Eles fizeram... Mas é um livro bonito. É um livro bonito de ler. Século XVIII, Moses Mendelssohn, todo mundo aqui conhece, não precisa falar muito dele, com o começo do iluminismo, da Escalá, ele resolveu que, peraí, o judaísmo tem que ser tirado desse emaranhado de superstição e pouco esclarecimento que está envolto na Europa Central, e vamos fazer do judaísmo algo
científico, bonito, iluminado. E ele fez uma tradução belíssima para o alemão, né? Com alemão de altíssimo nível. E depois, ele inventou isso, e depois dele, muita gente fez traduções de muito bom nível para o alemão. Zuns e Philipson, no século XIX, tradução muito boa. Tudo isso segundo o livro que eu li, né? O livro do Samson Raphael Hirsch, que esse livro eu tenho em inglês, mas ele fez uma tradução linda para alemão, e eu tenho ele em inglês, traduzido para alemão. É muito bonito mesmo, os comentários também são muito bons. Buber e Rosenzweig fizeram um livro, uma tradução para alemão também no século XX. E todos esses já, num outro viés, abandonou completamente aquela história de vamos fazer uma tradução um pouco interpretada, né? Ajustar o texto para aquilo que a gente quer, e vamos usar o texto normal, bom, o texto original, e vamos escrever comentários ao lado. E vamos escrever... Isso começa nessa época, tá certo? E vamos escrever comentários ao lado. E o Plaut é um herdeiro disso, tá certo? E eu acho que essa é a solução ótima para estudar, para ler. Você mantém o original, você tem lá. Se você discorda do cara, você pode ir na fonte ver, e mesmo se você não discorda, você pode ver a interpretação, ver a tradução, ver qual foi o raciocínio dele. É muito bom para o estudo. O quinto, e é o que a gente tem hoje, é o que prevalece no mundo judaico hoje. O quinto grande inflexão é para o inglês, obviamente, né? Então, aqui, de novo, os judeus estão lá agora nos Estados Unidos, no século XIX, e traduzem para o inglês. Tradução para inglês, a tradução cristã para o inglês mais importante é a King James, feita no século XVI, que é uma tradução que até hoje se usa direto. O mundo cristão usa essa tradução direto. King James tem, evidentemente, também versões e outras versões e mudanças, mas todo mundo usa isso como base. Todo mundo usou o King James como base. E os judeus chegaram nos Estados Unidos e fundaram, em 1888, fundaram um negócio chamado JPS, que é Jewish Publication Society, que, em 92, 4 anos depois, embarcou no processo de produzir uma tradução para a Torá. Contrataram um cara que chama-se Max Margolius, que não deve ser parente do nosso, mas o nome dele é esse, que era um grande scholar, era um professor do HUC, e ele fez uma coisa muito boa e muito errada. O que ele fez? Ele criou um comitê enorme com gente do JTS, do HUC, de um monte de lugares, e criou uma comissão enorme para fazer a tradução. Resultado, 25. Demoraram 25 anos para sair com o resultado deles, e saiu esse primeiro texto traduzido do JPS, que é o texto básico de tradução de inglês que todo mundo usa até hoje. Tá certo? Nós, no mundo judaico. Ok? O JPS é uma instituição que continua hoje ativa, ela publica muitíssima coisa, e então ela publicou esse primeiro texto da Torá em 1917. Em 53 começou outro projeto com outro scholar, e saiu esse NJPS, é o New JPS, que é a base do Plaut, e agora, em 2006, saiu o JPS, que é o Contemporary JPS, que é com preocupação de gênero, né? Preocupação de não fazer muito machista o texto da Torá. É muito difícil fazer hebraico sem gênero. Hebraico é uma língua gênero maníaco completa, né? Em hebraico, você conjuga a primeira pessoa do singular, masculino e feminino. Em português, quando você senta, eu sento e você senta. Certo? Em português, em hebraico, Ani Yoshev, Veat Yoshevet. É diferente. Então, conjuga tudo. Tudo tem gênero. Então, você mudar é difícil. Mas eles tentaram fazer e fizeram. Eu comprei esse livro e comparei algumas coisas. Achei tão sem graça. Achei uma coisa bonita desse livro deles. Achei bonito que eles não colocam o nome de Deus, eles não traduzem, eles botam as 4 letras em hebraico. Tá certo? O que é interessante a ideia. Fora isso, a questão do gênero, eu vi, falei, não acrescentou muito.
comentar sobre isso. Eu acho que isso daí é um extremo. Você levar essas coisas de gênero a esse ponto que elas atrapalham o sentido das coisas, eu não vejo, quer dizer, o politicamente correto, não sei nem por que isso chama politicamente correto, porque não é correto. É incorreto, é mudar as coisas. Se você está fazendo uma coisa do passado, se traduzir assim... Mantém o passado, né? Mantém o passado. E explica. A mentalidade do passado você destrói. E não tem por que destruir. Evidentemente que o passado era mais violento. A gente discute muito isso em outras... Eu acho que você tem razão. O passado era mais violento, era sexista, era machista, era um monte de coisas. Isso foi transformando. Eram diferentes, criavam a gente diferente. Nós criamos nossos filhos criam nossos netos totalmente diferentes. Imagina. A tendência atual, né? É uma coisa assim. Ontem eu fui numa padaria que estava lá escrito Bem-vindas. Sim. Bem-vindas. Padaria boa pra caramba no Lênin. E eu quis ir embora, mas não podia ir embora, por vários motivos. Mas estava lá escrito Bem-vindes. Já vi, essas aulas da academia judaica que eu assisto algumas, das pessoas começam: boa noite todas, todos e todos. Bom, já falou todas e todos, quem mais? Quem é esse todos? Quem sobrou? Sei lá quem sobrou. Oi? Não. Ele não faz isso, ele não falsifica o inglês, não. Mas ele tenta mudar a redação para fazer uma coisa mais inclusiva. Eu não achei que o esforço deles valeu a pena. Eu não acho que eles fizeram um texto isento de gênero, porque eu acho que é dificílimo fazer no hebraico um texto isento de gênero. Personagens, é difícil você mudar gênero. É personagem, pois é. E a percepção daquela época do personagem. Quer dizer, como é que é essa questão da tradução, que muitas vezes você coloca, é super difícil de traduzir, né? Você traduz uma coisa que a pessoa não era aquilo que ela queria dizer, né? Quando você tem esse tipo de situação, como é que você entra nisso? Então, eu conversei com o Paulo Geiger, que é um tradutor formidável, né? E exatamente sobre isso. Falei: você traduz Amos Oz, você conversa, na época Amos Oz estava vivo, você conversa com Amos Oz? Ele falou: não. Ele falou: algumas vezes pergunto coisas, ele fala: eu nem sei nem o que eu quis dizer naquela época. Mas a Torá, por exemplo... Peraí, estou chegando nisso. Então, o escritor escreveu o livro em 2020. Né? Esse escritor é o mesmo hoje? Faz 2 anos atrás só, ele não é. Nós somos iguais o que éramos há 2 anos atrás? Nós não somos. Né? Quando você escreve, que a Leila é artista, quando você comunica alguma coisa, você sai de dentro de você alguma coisa, sai exatamente aquilo que você queria? Talvez sim, às vezes não. E quando eu leio o que você fez, eu consigo entender o que você quis transmitir? Não, eu tenho o meu filtro também. E Torá é literatura, está escrito, é literatura. Escreveu é literatura. Tá certo? E tem todo o mesmo problema. O cara que escreveu quis dizer o quê? Não sei. Não dá para perguntar para ele, não dá, porque Moisés já foi. O cara que lê o quê? Cada um lê uma coisa. Cada um lê uma coisa. Tem um outro elemento aí, que na língua original, em palavras, tem esse valor. O exemplo mais clássico para mim é o escritor Isaac Barré Vicente, que escreveu Idas, e foi traduzido para o inglês, e as traduções para o português vêm do inglês. E se perde muito, porque eu isso é muito mais... Totalmente. Eu estou vendo um podcast muito bom da Ruth Wise, Stories de... Essa é uma professora de literatura velhinha, está lá chegando nos 90, se já não chegou. Americana, que ela é maravilhosa, é uma mulher maravilhosa. E ela tem um podcast semanal, ela conta sempre uma história de literatura ídis. E ela fala: olha só, o cara que traduziu para inglês, ele resolveu tirar essa parte aqui. E não mudou a palavra, ele tirou um pedaço.
Tirou um pedaço, porque ele acha que o público dele, americano, não vai entender. Então ele tirou esse tascão. Mesmo lá no texto, que é um negócio do coloco, né, de inglês, que nem a cadeira. Então, assim, Ah, mas a tradução, né? tradução é uma versão E sempre. aí, no começo, todo texto tem uma intenção, uma intencionalidade. Isso tem a ver com intencionalidade. Além disso, o mais fidedigno realmente é você manter o original e fazer os comentários. É exatamente como qualquer legislação comentada. Isso. A Agora, legislação comentada ela é feita para você achar a brecha. O texto da lei é duro para todo mundo. Aí começa. Ah, mas se eu aplicar para cá, se eu aplicar para lá, e assim, é a maneira mais honesta de você publicar e fazer várias edições. É essa, você mantém o original, porque ele tem como se fosse um núcleo duro. Mas essa coisa viva, né, que é o que você falou, em 2020 você era um, hoje você é outro, se resolve com os comentários, e com cada estudo, e com cada novo texto que você vai produzir. e se resolve parcialmente com os comentários, tá, Alessandra? Por quê? Porque o idioma já não é o mesmo. Sim. Já não é o mesmo. Do espírito da língua também, né? Do espírito da época, do ambiente, da cultura. E o idioma não é o mesmo. Não é mesmo? O hebraico bíblico não é o mesmo hebraico moderno. Espera aí, só um minutinho. Mesmo as palavras que querem dizer a mesma coisa, não querem dizer a mesma coisa. Na Bíblia, quando fala coração, lev, coração na Bíblia é o lugar do raciocínio. Para nós, o coração é o lugar, a metáfora para a emoção é o coração. Né? Certo? Coração. Detesto, né? Estou emocionado. A Bíblia, o coração é o raciocínio. Quando o Shema fala Bekol levavcha, o Bekol nafshecha, o Bekol meodecha, ele está falando todo o teu coração, que é o raciocínio, nafshecha, toda a tua alma, que é a emoção, e meodecha, que é toda a tua força. Então, ele está colocando o raciocínio, a alma e a força. Quando você traduz para português, você traduzir como hoje, você vai botar emoção, tem 2 vezes emoção. Fala. E a decodificação, né, do texto, quando você faz a leitura, aquilo que você falou, um texto de 1.300 anos, né, você está fazendo uma leitura e a sua interpretação. Cada um tem a sua interpretação, né? Você vai dar o seu sentido, ele tem que ler, reler, né? E de uma linguagem que morreu, né? Uma linguagem que não se usa mais. Ela não morreu, mas ela sofreu muita evolução nesse período. Uma das coisas que falam muito errado do hebraico, que o hebraico foi renascido por Ben Yehuda, lá, o moço da rua, lá em Tel Aviv. Não. O hebraico nunca tinha morrido, mas o hebraico não era usado como língua, a primeira língua do povo, a língua materna de ninguém. Isso não era mesmo. Mas hebraico sempre foi usado. Correspondência comercial e não comercial em hebraico sempre teve. Mas o hebraico é uma língua que tem modificações enormes em 3, 4 mil anos. Não sabe quando começou. 3, 4 mil anos. Modificações enormes, impossível, construções diferentes. A Torá tem várias palavras que ninguém sabe o que quer dizer. Por quê? Você sabe... Quando eu falo um substantivo, né? Muito difícil. Se você não sabe o que é uma cadeira, não sei o que falar uma cadeira. Não explico nada. Eu tenho que explicar o que é uma cadeira para você, se você não sabe o que é uma cadeira. Né? Ou então você vai descobrir que aquilo ali é uma cadeira pelo contexto, o que é, a pessoa senta em cima, você pode começar a imaginar. A Torá tem palavras, principalmente substantivos, que você não tem a menor ideia do que seja, o que quer dizer. Tá certo? Com qual madeira foi feita a Arca de Noé? A Torá fala uma madeira, ninguém sabe que madeira é essa. O que é o tou, o vavô, que começa na Torá? Ninguém sabe o que quer dizer isso, essa palavra não existe. Nunca mais é usada. Né? Então tem milhares de interpretações sobre o que é aquilo. Mas aí é bacana que o Cláudio muitas vezes anota embaixo dizendo a gente não tem certeza Então, dessa palavra. como é que lida com isso assim? Tá? Você fala, essa palavra aqui é única e as diversas versões são essas. Fulano acha isso, fulano acha isso, eu acho aquilo. Né? Tem um cara maravilhoso americano chamado Robert Alter, fez um trabalho espetacular de traduzir a Torá, o Tanakh inteiro, sozinho para inglês, tentando reproduzir a sonoridade,
o ritmo literário, ele é um professor de línguas antigas, o ritmo literário da Torá, que é um ritmo específico, muito bonito e tal, e ele tem muito disso. Ele fala assim, aqui, ó, só essa palavra aqui, eu acho que ela está mal escrita porque essa primeira letra aqui, ela fazia parte da última da outra palavra, tá vendo? Se o escriba aqui deu um espaço assim, ele quer dizer uma coisa, se o espaço é assim, quer dizer outra. E ele tem coisas assim que ele fala, está na cara que isso é isso. E tem letras que parecem muito. Um exemplo absolutamente fundamental disso é do Filino também, que fala She'eu letotafot benenecha, que quer dizer, e que seja, hoje a gente usa que seja um símbolo entre os teus olhos. A gente traduz totaf, plural totafot, como símbolo. Ok? Não aparece em mais lugar nenhum essa palavra. Essa palavra não existe. E será um xxx entre os teus olhos. O Alter fala assim, esse totafot que tem um taf é essa letrinha assim, né? Isso aqui, se tivesse sido um nun, só isso aqui, sem isso aqui, isso seria um gotejamento. Então, talvez isso quer dizer que essas palavras vão gotejar nos teus olhos, que faz muito sentido, melhor do que símbolo entre os olhos, porque gotejar são as lágrimas, é o que faz o teu olho ver. Entende? E ele está falando do Shema. As palavras têm que dirigir tanto o teu braço, quando ele fala que vai amarrar no teu braço, como dirigir os teus olhos para, né? Fazer você enxergar o mundo através delas. É uma tradução muito mais bonita do que o símbolo. Mas a gente hoje bota aquele negócio na cabeça, então a gente usa símbolo, e essa ficou a tradição, então a gente usa isso. E virou. E esse totafot, que na Torá ninguém sabe o que é, hoje em hebraico, as insígnias dos soldados são totafot. Ok? O cara que tem no chapeuzinho, não sei o que, aquilo é. Tá certo? Então, a língua, o idioma é um oceano interessantíssimo. Se eu não tivesse sido engenheiro, pudesse escolher de novo, quando eu vou na próxima encarnação, eu vou estudar isso, porque é muito interessante. Porque mostra a cultura e mostra a navegar do pensamento. Né? Então, é sensacional, mas é difícil traduzir. Então, por todo o esforço que foi feito, essa tradução, todas elas são aproximadas, nenhuma delas é perfeita. Cada vez que a pessoa fala para você, está na Torá, você tem que falar aonde? Cada vez que você lê um negócio de jornal e fala, fulano diz, você tem que falar, cadê a referência? Você vai descobrir que 90% do fulano não diz isso. Certo? 90, 95, 98, dependendo do jornal. E na Torá, quando esse pessoal ortodoxo fala, está na Torá, isso quer dizer, não sei mais como discutir e acredita porque está na Torá. Aí você vai lá ver e não está. E não está. Aí você fala com ele, mas não está. Ah, mas você não sabe ler, você não entendeu. Eu sei que acontece eu já perguntei, mas está no Torá? E aí ele fala, então, porque essa é a saída boa para essa história. Porque assim, e ele tem razão nisso, né? Porque assim, a gente tem dois tipos de Torá, né? Torá quer dizer ensinamento, né? Torá quer dizer ensinamento. A palavra Torá vem de Orá, que é ensinamento. A tradição judaica criou dois tipos de Torá. A Torá escrita, que é o Tanar, ok? Que são os livros antigos escritos não sei o quê, e a Torá oral, que é tudo que se escreveu depois do Tanar. Quer dizer, a Torá tem essa história linda, o judaísmo tem essa história linda, que a Torá oral também é escrita. Né? E a tradução Torá é instrução. Instrução, tá certo. É instrução mesmo. Porque a história dos no Covid é a Oraot. É Amhayot e Oraot. Mas isso não é Oraot. Hã? Está traduzindo errado. Traduzir errado. É instrução. É instrução. Então, Torá é muito mais instrução do que ensinamento. Mas ok, e faz todo sentido. Faz todo sentido. Muito mais do que qualquer outra coisa. De qualquer maneira, então a gente fala que tudo que foi escrito depois também foi ditado para Moisés no Sinai, só que só foi escrito muito mais tarde por pessoas iluminadas, e você, Hélio, você escreveu alguma coisa, você não é um cara iluminado, mas o rabino, não sei aonde, que fez a Yeshiva, não sei o que ele é, então ele pode escrever.
mas tudo é a Torá oral. Então, qual é o problema? A minha questão com isso é, qual é o problema de falar é Midrash, sim? É Midrash do século XIII, escrito por fulano, que se baseia no outro, que se baseia no... Por quê? Por que eu preciso mostrar um judaísmo hoje, que eles tentam fazer isso com muito pouco sucesso, para quem conhece um pouco, que é fechado e é isso aqui e acabou? Por que não mostrar o judaísmo a profundidade maravilhosa dele? Tem uma profundidade maravilhosa, o judaísmo. Né? O fato de que ele se transformou é espetacular. Se ele tivesse ficado lá, a gente não estava mais com ele, porque ele tinha noções completamente fora da nossa realidade. Né? Para começar, a poligamia. Já pensou ter 4 sogras? Não, o problema. Mas esse seria o menor dos problemas. O problema tinha que sobrar para tua mãe um pouquinho. Né? O problema principal é a forma como se relacionar com Deus, o sacrifício. Deus na Torá evolui. Deus do judaísmo evolui. O Tanar é a história do afastamento de Deus do convívio humano. Deus em Bereshit andava com Adão e Eva. Deus em Bereshit comia com Abrão. Conversava com ele, negociava com ele. Deus de Moisés, já no segundo livro, já não é tão claro. Deus de Moisés aparece no arbusto e fala através do arbusto, mas fala. Deus vê Moisés sempre numa... A tradição fala isso, Deus via Moisés através de um vidro fosco. Né? É isso que eles falam. Quando Moisés sobe no Monte Sinai para receber os 10 mandamentos, ele fala, mas eu quero ver você. Ele fala, ninguém pode me ver e viver. Deus fala. Que é interessante, porque a ideia... Aí eu vou entrar numa interpretação minha muito grande. Mas o que eu posso fazer é te mostrar minhas costas. Essa é a frase. Que é interessantíssima. Quer dizer, você não pode me ver e viver, quer dizer, você não pode se apropriar de Deus, porque aí você vira Deus. Se você está me vendo, você virou meu dono, e você não vai viver como eu quero que viva. E você pode ver minhas costas, você pode ver o efeito do que eu faço, mas não o que eu faço. Não o que eu vou fazer, não o que eu quero fazer. Você pode ver o efeito de Deus na Terra, mas não... Então, é interessante. Então, mas isso é o Deus de Moisés. Quando a Torá acaba, a última frase, uma das últimas é: nunca mais houve um profeta igual a Moisés, que viu Deus face a face. Então, a Torá bota uma frase que ela fala do passado falando do futuro. Nunca mais vai ter. Né? Nunca mais houve. Né? Então, ele bota o futuro, nunca mais... Então, ele fala, não tem mais ninguém igual a Moisés. Mas aí, o Tanar vem com os profetas. Os profetas não falam com Deus, mas tem uma comunicação unidirecional. Deus fala com eles. Eles não veem, mas a palavra de Deus veio a mim através de um sonho, através de uma visão. Assim que são os profetas. Eles recebem ondas, né? Eles captam. Só download. Download, exato, só download. Fez um download, não sei o que, acabou. Você não pode malar, você não contesta. Isso são os profetas. O Talmud fala assim, depois de Malachi, que é o último profeta, a profecia foi embora. Então o Talmud fala, depois do último profeta não teve mais. Não pode ter mais. Hoje a gente não pode falar que Deus falou com a gente. Tá certo? E aí o Talmud bota uma história que é a mais linda, das mais lindas, que é a história daquele... Todo mundo aqui deve ter já escutado a discussão dos sábios, estão discutindo se o negócio lá é kasher ou não. E aí tem um cara que tem uma opinião e a galera inteira tem uma opinião divergente. E esse cara que tem aquela opinião fala assim, mas eu tenho certeza. E se eu tiver certo, eu quero que Deus comprove isso para mim, fazendo o rio aqui e ao contrário. E o rio vai ao contrário. O rio vai ao contrário. Deus falou, você está certo. Aí os sábios falam assim, a gente não deduz coisas da natureza. Nós deduzimos coisas do nosso raciocínio. Então, esse o rio andar ao contrário não quer dizer nada. E ele repete 3 vezes isso. Ele faz o rio andar ao contrário, ele faz a árvore andar 100 metros, ele faz as paredes da academia começar a cair e parar, e a quarta tem uma voz divina que fala, Rabi Eliezer está certo. E os rabinos falam, Loba Shammai não está no céu. Quando nós continuamos aqui, essa voz não vale. E aí, é um midrash, é uma história, é linda. Né? Deus, então, ri e fala, os meus filhos me venceram. Quer dizer, finalmente a galera entendeu, né, que é para fazer eles e não eu.
Tá certo? Eu, Deus. Então, a Torá afasta Deus da jogada de uma maneira incrível para a gente. Tá certo? O judaísmo vai afastando Deus e deixa esse negócio totalmente conosco. E bota essa transcendência lá no passado mítico, que é uma coisa muito linda e funciona muito bem. Muito bem. Eu estou acabando, porque eu tenho que acabar, né? Porque eu, se puder falar sobre isso, eu falo até não sei que horas. Na semana que vem, se vocês vêm na semana que vem, vamos falar do Plaut, ok? Que é uma tradução, como eu falei aqui, nos moldes de tradução do Hirsch, a tradução do Mendelssohn e do JPS, basicamente, muito rica, com muitíssimo texto, além do texto da Torá, e é basicamente 10 livros num livro, dificílimo de fazer esse livro, porque ele lá no final ele cita um negócio que está lá na frente, e o tradutor traduziu isso aqui lá na frente em 1920, aqui no final em 23. Ele tem que lembrar que ele traduziu igual, ele tem que voltar para lá. Nosso tradutor não fez isso. Passei um tempão equalizando todas as citações, botando todas elas iguais, etc, etc. Mas ele é um livro muito rico, com muito texto, com muito comentário, e a gente vai, então, entrar como ler o Plaut, né? Como tirar o máximo do Plaut, como estudar a Torá através do Plaut e tal. Foi com base na última versão do Plaut. Agora, você sabe que a última versão do Plaut, eles têm um site, o CCAR, que agora chama CCAR Press. CCAR Press. Eles têm um site que fala dos erros que eles acharam na última versão do Plaut. Então, eu deveria ter visto esse negócio também. A gente só viu isso depois que estava pronto. Certo? Então, a gente não pegou esses erros. Mas eu dei uma olhada nos erros. É um PDF enorme. Coisa pra caramba. Muito erro. Mas é a última versão e tal. Porque o Plaut tem 2 versões, né? Porque está aqui até, ó, tá vendo? Na verdade, tem mais de 2 versões. É interessante, um comentário. Eu tenho o Plaut da versão de, acho que 84. Mas eu li uma coisa extremamente interessante, que a primeira versão do Plaut, ele não colocava os sinais da cantilena. Isso, está aqui. E aí depois ele mudou, porque houve uma grita muito grande. Para fazer ele mais sinagogal. Para fazer mais sinagogal. E eu quis tirar esses sinais. Da cantilena não. Cantilena não tem. Os sinais que o Plaut fala lá são os sinais de primeira aliá, segunda aliá, terceira aliá. Os sinais que ele fala que ele teve que colocar na segunda versão foi primeira aliá, segunda aliá, terceira aliá. Não. A cantilena não botou. Ele não botou a cantilena. Não. Ele acho que tem sim. Você sabe que quando a gente pegou isso aqui, o texto em hebraico, para nós, é uma foto, né? A gente. Não, tem a cantilena assim, você está certo, está certo. Não tinha. A reforma ia muito mais do que cantava. Interessante. Muita gente porque é bem discretinho. Mas isso aqui é a segunda edição, a gente chama de edição revisada. E tem o prefácio da edição revisada, onde eu li, mas eu li a história do númerozinho. Eu quis muito tirar primeira aliá, segunda aliá, porque aqui na área a gente não usa igual os americanos usam. E não consegui tirar, porque isso é uma foto. O cara do CCAR, que não foi... O CCAR, detentor de direito autoral do Plaut, não foi o parceiro mais simpático que eu já tive na vida. Não foi. Nós pagamos royalty para eles, que é um absurdo total. Mas é pequenininho. A gente paga. E não ajudou demais. Deu para a gente o PDF do Plaut, mas a gente não podia fazer pesquisa nele. Em inglês, mas não podia pesquisar. Porque era muito ruim para traduzir. É muito bom para traduzir você poder ter o PDF do livro original para você poder correr para cá e para lá. E o texto em hebraico a gente recebeu como uma série de fotografias, certo? Centenas de fotografias. E você colocava ela no teu texto. E aí o editor nosso tinha que pegar e casar a fotografia no texto certo. O editor nosso, evidentemente, que era uma empresa aqui perto do Lar da União, em Rio Comprido,
ele entendia muito pouquinho de hebraico, se bem que era um cara muito bom. Então, algumas coisas ele botou errado, algumas vezes veio ao contrário, algumas vezes estava assim, estava assado. Foi uma aventura, mas uma aventura muito, muito prazerosa. Então, na semana que vem, a gente fala como ler o Plaut e como... Você comprou o Plaut, cara? Esse aqui? Não. Porque ele é... Eu te digo mais. Eu fiz um comentário de doutorado na quinta-feira, e a diferença de você estudar em português, por mais que você domine inglês, é enorme. Enorme. Então, eu acho que isso agrega... Eu comentei isso no que eu falei. Isso traz um valor agregado muito grande para estudar por aí. E a linguagem, né? Eu estou fazendo o site... Estou fazendo o site para o Plaut, que já devia estar pronto, mas é trabalho de igreja, trabalho voluntário, vai devagarzinho. Estou fazendo o site para o Plaut. Então, a reunião que eu tive na padaria ontem foi o cara a empresa está fazendo o site, também é dono da padaria. E aí, mas é uma empresa muito, muito boa. A mulher dele é dona da padaria, por isso marcamos lá. Falei, pô, da minha mulher. Falei, legal, hein, bacana. Hã? É do André, que é ótima pessoa. Hã? Os pães são bons. Os pães são bons, ele é maravilhoso. Isso aqui. A padaria. Eu falei para ele, se você chama de O Pão e bota bem-vindes, você tinha que chamar de O Pão / Abroa. Não gostou da minha ideia. Mas eu estou fazendo, então, eu estou procurando coisas para colocar no site para ressaltar as qualidades do Plaut. Uma das coisas que eu quero colocar é um texto em português bom. Então, hoje de manhã, eu fiquei procurando um texto em português legal aqui e tal, e comparando com a Lei de Moisés para achar um texto que, se o cara quiser comprar isso aqui, vai lá no outro e vai ver a diferença. E achei o texto legal na hora que Moisés, que tem que ser também um lugar relevante, né? Não pode ser no meio do nada. Então, na hora que os judeus saem do Egito e não sei o quê, e chegam na beira do mar, e o faraó vem atrás deles, aí eu li no Plaut, e hoje de manhã li no Plaut e li na Lei de Moisés. Galera, é uma diferença muito grande. Porque aqui é uma história que flui. Lá, ele tenta fazer... Não, eles tentam usar palavras muito... Primeiro, uma coisa muito... Mas a gente vai falar semana que vem. Muito literal, muito próximo do hebraico, que não funciona. E palavras que você não entende. O que é parentela? Não, isso falei aqui não. Eu fiz mais uma atenção ofícios policiais. Não é policial. Não é. Eles são funcionários.